que aí também a gente grava e posta, né? Sim. Então, Diogo Rezende, você estava me falando sobre essa relação entre uma dimensão evolutiva do movimento e a relação cultural com isso, como isso vai impactando, né, nosso modo de vivenciar a corporeidade, não é isso? Sim. Só acho que, né, bem trazendo fazendo bem uma recapitulação no meio desses acontecimentos todos da internet, é, pensando que existe uma incompatibilidade mesmo entre a evolução biológica e a evolução cultural. O que acontece nessa compatibilidade é onde trouxe essa data, esse tempo de 2 milhões de anos que existe essa nossa espécie humana, tal como é agora esse corpo, e a velocidade da evolução cultural. E a velocidade da evolução cultural se dá principalmente a partir dos últimos 10 mil anos, quando a gente se sedentariza e não mais somos nômades e começamos a domesticar animais e plantar e deixamos uma vida de caçadores-coletores e começamos a criar comunidades e assim cidades, e aí vem toda a história que a gente conhece da revolução tecnológica industrial até chegar, né, aonde a gente está hoje com o capitalismo, assim. Então, eu estava falando, e acho que isso é muito importante de ser ressaltado, que existe um potencial de atleta de performance de endurance no nosso corpo. E assim, eu trouxe isso algumas vezes, porque o que aconteceu é que esse corpo, ele é uma espécie de sistema de gerenciamento de energia. E aqui eu me baseio até um pouco na medicina tradicional indiana, na Ayurveda, que vai falar muito da fome e do movimento. E aí tem uma imagem assim que eu gosto da medicina médica, assim, sempre quando a gente dá aquela fomezinha assim no meio da tarde ou no meio da noite, a gente vai abrir a geladeira, e esse ímpeto de ir atrás do alimento, mais do que um ímpeto de ir atrás do alimento porque sentiu uma vontade, é uma vontade de movimento. O que acontece nessa perspectiva cronológica de evolução cultural e evolução biológica é que o nosso corpo ele não evoluiu tão rápido quanto a evolução cultural técnico-científica, que foi um boom de velocidade. E nesse boom de velocidade, a gente pode olhar para o cenário contemporâneo, que é um cenário que, inclusive, esse autor que eu estou usando, que é o Pablo Santurbano, ele vai chamar de sociedade do conforto. Eu tenho algumas questões com esse nome, porque conforto para quem? Conforto, né, para quê? Né? Mas, assim, pensando que é uma cidade que ela é totalmente plana, a gente não anda mais em terreno acidentado, nosso pé é um pé que raramente está em contato com o chão, na maior parte dos casos são pés que estão dentro de calçados, trabalhando. Pensando numa perspectiva de trabalho sentado, passamos longas horas sentados trabalhando, né, para quem trabalha sentado, descansamos sentados, a gente tem um trabalho de uma ciência ergonômica totalmente voltada para os patrões, a ergonomia poderia ser uma ciência voltada para pensar uma saúde do corpo humano, para pensar uma saúde e uma potencialização daquilo que a gente tem de capacidade física, mas a ergonomia acaba servindo somente para o nosso corpo conseguir ficar 8 horas sentado trabalhando. Então, infelizmente, a ergonomia ela produz produtos que fazem com que o nosso corpo consiga passar muito tempo parado na mesma posição para conseguir produzir para que a gente consiga vender a nossa mão de obra, né? E aí a gente começa a entrar nessas perversidades do capitalismo contemporâneo, né? Então existe essa potência de gasto energética, e pensando que o corpo é esse sistema de gerenciamento de energia, que está sendo canalizada toda para uma perspectiva de trabalho, ou na maior parte do tempo, uma perspectiva de trabalho associada a uma perspectiva de
enrijecimento corporal. A cidade ela não valoriza, e as nossas casas também não valorizam esse potencial energético do corpo. Basta pensar o cenário de uma casa padrão. Uma casa ela possui a maior parte do tempo os móveis na altura da cintura. Possui na maior parte do tempo a maior parte do tempo a gente está sentado. Para trabalhar, a gente se senta numa cadeira. Para ver televisão, a gente se senta no sofá. Para trabalhar no computador, a gente senta numa outra cadeira. Para fazer cocô, a gente senta numa privada. E esse movimento muito básico, que é um movimento que durante 99,9%, 99,5% do tempo desses 2 milhões de anos de evolução da nossa espécie, que a gente fazia, era de ocupar o chão, de passar a maior parte do tempo no chão, de subir e descer, de conseguir usar cócoras como uma postura de descanso, de conseguir se pendurar em árvore, de conseguir fugir de predadores, de conseguir fazer do chão um lugar confortável e não um lugar de aresta, porque hoje quando a gente vai para o chão a gente sente dor no osso, sente dor naquilo, e o trabalho hoje, talvez assim, aí já chegando na dança, já chegando numa perspectiva mais do agora, o trabalho hoje é de tentar fazer com que o chão se torne macio novamente. Eu tenho pensado muito nisso, como fazer o chão se tornar macio novamente. E hoje estava até no Instagram voltado com uma questão, assim, porque eu vi um post que falava que acabaram de soltar uma pesquisa depois desse primeiro ano de pandemia, em que houve uma correlação entre a ausência de atividade física e o aumento exponencial da depressão desde que começou a pandemia. E era um dado muito alarmante, assim, de 69% de pessoas que tinham uma vida de atividade física ativa mesmo, apenas 39 conseguiram manter isso, desse recorte feito nessa pesquisa. Eu não sei que recorte é esse, assim, não consegui chegar nos pormenores dessa pesquisa, mas me chamou a atenção principalmente o fato de que essa depressão ela está associada a indivíduos de baixa renda. Então, pensar também que, se a gente for pensar saúde, e a saúde do corpo em movimento nessa sociedade contemporânea, ela também tem um recorte de classe, porque existe um privilégio em quem consegue ter tempo para conseguir trabalhar uma perspectiva de saúde, corpo e movimento, e conseguir despender ali 1 hora por dia, 1 hora e meia por dia, 2 horas por dia, para se movimentar, para ativar seu corpo, para entender esse corpo, para criar uma saúde de tônus, de direcionamento ósseo, de articular, de mobilidade articular. Então, essa é uma perspectiva de privilégio ainda, porque uma pessoa que tem uma carga de trabalho muito grande, uma carga de trabalho de 12, 15 horas de um Uber ou de entrega de aplicativo, por exemplo, é uma pessoa que não vai conseguir, né, trabalhar essa saúde corporal. Assim. Então, é importante também pensar esses lugares também em que a saúde do corpo também foi capitalizada e capturada por uma perspectiva muito perversa de saúde para poucos. E uma saúde também muito voltada para uma questão estética, né? Que é essa coisa tão falada, assim, né? Da estética, do trabalhar o corpo por um lugar estético, assim. E agora uma camada extra, que é essa camada do bem-estar, né? O bem-estar como um produto, e não como uma produção de uma saúde talvez legítima, mas legítima é uma péssima palavra, mas uma saúde que produza Uma implicação com a vida, né? Uma implicação com a vida política, ética mesmo, assim, pensando uma produção de uma vida ética, um momento em que você consiga tomar a rédea da sua vida e fazer com que uma transformação e uma potência, inclusive revolucionária, aconteça, assim, sabe? Então, tem aí só para falar de onde eu parto para chegar aqui nesse lugar da dança e no lugar do movimento como uma perspectiva da saúde, né? Então, acho que essa primeira provocação assim que eu trago, e a gente pode seguir batendo um papo. E agora que a gente está no Zoom também, das pessoas quiserem falar também.
Sim, ótimo, está aberto para a gente conversar. Tem uma ideia no contato improvisação que me interessa muito e que eu acho muito provocativa, eu queria te jogar ela aqui, que é a ideia, uma pergunta que ronda quem dança contato, que é como sobreviver à queda. Eu acho essa pergunta bem interessante quando a gente começa a pensar no chão, né? E que tipo de chão e que tipo de queda, né? Do que a gente está falando, assim. E fico pensando nessa precarização da existência, né? Que vai desde de uma ideia que está aí colocada de uberização do trabalho, ao precariado também, né? E que a gente vai realmente entendendo que essa tensão que hoje o nosso corpo fica, né? Que às vezes é bem visível, né? Quando você está tenso para sair de casa porque está com medo de se contaminar, está com medo, né? Medo. Esse medo, por outras classes sociais, era vivido cotidianamente, né? Toda vez que saía de casa tinha que se paramentar, tinha que pensar que roupa que ia, que roupa que voltava, né? Que tipo de tônus você tem que andar na rua, que tipo de atenção você tem que dar, né? Lógico que a gente está deslocado por uma questão pandêmica, mas essa atenção que o que convoca esse estado que a gente está vivendo, ele era comum. Então, assim, o quanto as nossas relações de vida vão também dizendo como a gente se move, né? E como essa técnica do corpo, aí usando um termo do Michael Moss, como que essa técnica do corpo, né, ela vai moldando o nosso modo de nos mover, assim. Fico pensando nisso, como produzir uma tecnologia de saúde que implique um corpo em outro modo de vida, né? Não só mude os personagens, mude o formato, mas muda o modo mesmo, né? E a gente vai levando essa lógica de um movimento automático para só o cuidado, vai tudo entrando. Talvez o próprio movimento e o próprio corpo precisem de uma clínica, né? De um tipo de clínica para gestar outra coisa, não sei. Mas a provocação é muito nesse sentido, né? Como sobreviver à queda. E queria engatar com isso e te perguntar o que é essa história de uma clínica somatoperformativa? Me conta essa história. É, tá, vamos lá. Eu fico pensando assim, eu trago novamente essa questão do chão, assim, de como sobreviver à queda. Eu tenho pensado muito sobre como amaciar o chão. Tem sido uma coisa que tem me tomado, assim, como amaciar o chão, porque a perspectiva do contemporâneo, eu sinto que é uma perspectiva que ela quase que ela empurra a gente para a queda. Ela invariavelmente vai fazer com que a gente caia inúmeras vezes, tal como a internet caiu agora mesmo inúmeras vezes, assim, tal como a gente acorda todo dia aturdido com o número de mortos e com essa política genocida absurda desse governo. Então todo dia a gente acorda, a gente cai um pouco, assim, e às vezes a gente cai muito e às vezes a gente não consegue levantar, né? Então, como sobreviver à queda? Eu trago essa pergunta sobre como amaciar o chão também, assim, sabe? Talvez a estratégia seja uma estratégia de amaciar o chão, porque o chão se tornou por demais ríspido, né? E pensando até essa analogia da evolução biológica com a evolução cultural, o chão da cidade é duro. O chão dos nossos ancestrais era um chão de mato, chão de terra, sabe? Então era um chão mais possível de ser acolhido, com riscos, né? Claro, assim, porque a gente está pisando em chão, a gente está pisando em espinho, a gente está pisando em bicho, assim. Então tinham outros riscos, mas esse território concreto da cidade parece que ele empurra a gente para uma queda sem ensinar a gente a cair, né? Então eu penso que pensar que produzir uma clínica a partir de uma perspectiva mais política, ela implica em pensar como amaciar esse chão. E aí, como amaciar esse chão politicamente falando, aí pensando numa perspectiva mais macro, é um desafio
a longo prazo. A gente pode delirar em possibilidades, assim, mas eu penso muito, e eu penso estratégias de resistência, assim, para mim o parkour, por exemplo, é uma estratégia de resistência incrível, assim, que é um modo de ocupação da cidade que faz com que esse chão seja um pouco mais amaciado, sabe? E eu sempre penso na arte e nas diversas frentes de trabalho com a arte como possibilidades de amaciar esse chão para a gente conseguir cair de maneira mais inteligente, assim, e a produção dessa inteligência é uma produção que é feita com um cultivo, é feita em comunidade, é feita com um grupo como esse aqui, que a gente, né, mesmo com as várias quedas ali do Instagram, a gente está aqui em 15 pessoas, assim. Então, a gente conseguiu amaciar o nosso chão aqui para a gente cair em um lugar em que a gente conseguisse ficar minimamente bem com essa queda. A gente saiu do Instagram, mudou de plataforma e estamos aqui. A gente conseguiu, assim, amaciar alguma coisa. E essas estratégias de resistência, elas vão ser sempre nesse lugar micro mesmo, assim, para a gente conseguir amplificar. E é sobre amplificar, é sobre contagiar mesmo, assim. Então, não sei, me vem essas pistas, essas possibilidades nesse lugar, assim. A clínica poética que vocês fazem já é e vocês chamaram esse espaço de terreno, né? Já é um terreno de amaciação desse chão, dentro do meu ponto de vista, assim, e o contato de improvisação é outro, e a gente vai tentando entender essas outras possibilidades, né? E aí eu chego na clínica somática performativa, porque foi o título do meu doutorado, assim, foi onde eu estava instigado com tentar entender o que existia de atravessamento clínico toda vez que a gente faz um trabalho corporal. Porque eu entendi, quando eu ia para um adiante de contato de improvisação, que aquilo ali não era um espaço terapêutico, porque não era, de fato, um espaço terapêutico, mas que existia um atravessamento clínico naquilo. E eu queria tentar entender que atravessamento clínico que era esse. E eu acho muito diferente, por exemplo, hoje eu, como psicólogo, e hoje eu passei uma tarde, por exemplo, atendendo pessoas, desenvolvendo um espaço terapêutico muito bem esquadrinhado, muito bem. O intuito é esse, assim. Mas quando eu estou numa prática de contato de improvisação, eu estou entendendo, estou chegando a outros lugares. E isso começou a me interessar demais. Porque ao mesmo tempo que eu gosto de uma clínica fechada, esquadrinhada, em que a gente consiga dar esse contorno de terapêutico mesmo, eu gosto de tentar entender que outros espaços da vida, eles possuem esse atravessamento clínico e eles têm que ser valorizados. Sem que com isso a gente caia naquela conversa de que tudo é terapêutico. Dançar é terapêutico, não sei o quê. Sem cair nesse lugar, assim, porque esse lugar ele também é perigoso. Então, é pensar em que momento, em que fresta a gente entra dentro de uma possibilidade de criação de alguma coisa que pode existir esse devir que produz uma cognição, ou uma diferença, ou uma singularidade, ou um acontecimento, sabe? Que a gente pode chamar de clínica. E aí a clínica somática performativa veio disso. Nesse trabalho específico do doutorado, eu estava investigando duas frentes de trabalho, três frentes de trabalho, na verdade, assim, de maneira mais prática. Uma delas era o contato de improvisação, a outra era o zen budismo e a meditação, e a outra era a performance. E a performance, pensando ela como território de criação que extravasa algumas fronteiras de linguagem também, assim como isso que eu estou falando sobre a clínica. Então, no meu ponto de vista, o terapêutico ele esquadrinha, e eu acho importante que ele esquadrinhe um contorno, assim, sabe? Então, as pessoas que eu atendi hoje são pessoas que elas foram para um ambiente terapêutico, né? A gente produziu esse ambiente terapêutico, mas a performance, ela talvez das artes, ela borra mesmo essas fronteiras. Então, a gente pode pensar performances que acontecem, e isso é uma grande discussão também dentro da arte, assim, porque aí também a performance não pode ser qualquer coisa, mas ela pode ser qualquer coisa, e aí a gente entra nesse paradoxo muito louco, a gente pode ficar horas conversando sobre performance aqui. E aí... Desculpa te interromper, eu falo que a performance pode tudo menos qualquer coisa. Perfeito.
Pode tudo, menos qualquer coisa. Menos qualquer coisa, exatamente. Acho que assim, perfeito você trazer isso, Ju, porque eu enxergo a clínica também num lugar parecido com a performance, sabe? É como é como se fosse possível de conseguir compreender atravessamento clínico em tudo que você produz no seu dia a dia. Mas você não pode fazer qualquer coisa com isso, né? E aí é importante, aí me vem muito, e é um texto para mim muito caro, assim, que todo mundo sempre volta para ele, que é o texto Corpo Sem Órgãos, do Deleuze e do Guattari, que eles vão falar muito da palavra prudência. Há que se ter prudência mesmo para construir um programa performativo. Há que se ter prudência para construir alguma proposta de criação que envolva o afeto, que envolva a emoção, que envolva uma partilha sensível, que envolva uma relação, acima de tudo, assim, sabe? Então, a partir do momento que estamos em grupo aqui hoje, com essas 15 pessoas, assim, a prudência ela precisa atravessar a gente para a gente entender esse atravessamento clínico num lugar de cuidado, num lugar de destreza, de sagacidade, mas sem correr no risco de ser qualquer coisa, né? De falar, né, que é essa coisa do tudo é terapêutico, né? Ou tudo é performance. Então, assim, a clínica somática performativa, para mim, e aí voltando para a questão do doutorado, foi tentar entender a clínica nesse lugar. E o somático, no lugar que eu consigo entender o corpo, consigo entender o movimento, e o performativo nesse lugar que eu trouxe, nesse lugar que eu trouxe agora, com essa potência insana que é a performance, né? Pensando na performance art, a história da performance art aí na arte contemporânea, assim, e como está a performance hoje. E eu associo um pouco a performance à clínica nesse lugar, assim. Então, mais ou menos por aí. Você faz essa diferenciação entre o terapêutico e o clínico. Queria te provocar, assim, só para a gente pensar junto, assim. Se a gente avançasse nessa sua discussão, qual que é a sua concepção de clínica? Assim, Eu penso... pra gente. Tem essa discussão eu não lembro se era grego ou latim, que até o Gregório Barenblit ele traz muito isso, que ele traz essa discussão da esquizoanálise, do esquizodrama e tudo, que ele vai trazer a origem da palavra clínica com, não sei se é grego ou latim, clinamen. E o clinamen é o se inclinar diante de algo, assim, né? Pensando na história da clínica, né, existiu uma relação de poder, né, entre o médico e o paciente, e existe ainda, né, em que esse se inclinar já colocava essa ideia de poder estabelecido, assim, uma pessoa que está ali completamente passiva, recebendo esse cuidado sem questionar muito, assim, né. E o Clinamen, ele, dentro dessa perspectiva do Barenblit, ela vem como um lugar de potencialização ou de criação de alguma coisa daquilo que a pessoa já é, não no sentido de identidade, mas já é naquilo que se apresenta, já é naquela perspectiva do encontro. Isso me soa importante, e aí eu estou arriscando aqui pensar a clínica como uma palavra que me soa mais política, porque ela produz esse desvio, né? O desvio do em vez de se debruçar por sobre a pessoa, a gente desvia desse lugar que o Barenblit propõe para criar, para insurgir, né? Então, a clínica me vem num lugar de uma perspectiva de criação, de desvio, de possibilidade. O terapêutico, ele é importante, né? Eu acho que eu não nego isso, e por isso que eu falo que hoje eu passei a tarde atendendo e era um setting terapêutico. Mas o setting terapêutico, eu penso que ele fecha alguma coisa. Por exemplo, hoje, na maior parte do meu tempo trabalhando como psicólogo, eu tenho feito uma perspectiva de trabalho passando por esse lugar da linguagem, passando por esse lugar, digamos, clássico da terapia,
tal como a gente entende a psicoterapia, assim. Então, ele é um lugar que ele é importante por determinados tipos de contorno que se produz, mas eu sempre penso, e aí eu tô me arriscando numa possibilidade, eu não sei nem a origem da palavra terapêutico, assim, mas eu tô me arriscando numa possibilidade de resposta, assim, que o clínico me vem como uma linha mesmo, assim, como algo, como um atravessamento, como coisa, como esse desvio que o Barenblit propõe, assim, que é uma coisa que foge do controle para criar uma outra possibilidade. E dentro do setting terapêutico, a gente também produz clínica, né? Então, acho que talvez isso responda melhor, assim, essa pergunta. Acho que tem uma coisa muito legal que você traz quando você fala isso dentro do setting terapêutico, acontece em clínicas, né? A clínica acontece ali, que é a ideia da clínica como acontecimento, né? E não da clínica enquanto eu, terapeuta, ou psicólogo, ou artista, ou alguém que vai exercer uma clínica, né? Como quase uma função, um papel, uma profissão. Mas deslocar a clínica dessa ideia de papel fixo, né? E pensar ela como um acontecimento que se dá nas relações, assim. Eu acho isso muito caro, assim, para a gente, né? O que a gente faz, eu acho que nas nossas estratégias artísticas é convocar esse acontecimento, né? E aí pensando a clínica como algo que produz outra coisa, né? Então é uma clínica muito engajada com a arte, né? Ela só acontece em termos de criação de outros modos, de outras possibilidades, de uma inovação mesmo disso, né? De um novo que emerge, ou que surge, ou que brota, ou que se redesenha a partir do que se já tem, mas que abre uma coisa que não está passando, né? Não está funcionando, não está operando, e algo precisa de desvio, de buraco, de abertura, né? De movimento, porque essa relação, né, do adoecer com a paragem e a saúde com o fluxo, né, também. A gente pensar a saúde enquanto criação, também pensar a saúde enquanto um fluxo vital, que a vida ela precisa se reinventar, né? Haja visto esse vírus que está ávido por viver, né? Porque ele está se reinventando, assim, a gente está meio, né, no processo aqui de tentar entender como se mover diante disso, né? Como é que a gente se move com isso? Entendendo que isso é um movimento de risco necessário, assim, né? Não podemos esquecer da prudência, que é uma prudência das doses também, né? Não é uma prudência moral a priori. Então eu não vou porque, né, eu tenho que ser prudente, então eu não vou experimentar. Mas é uma prudência que se dá na experiência, né? Na dosagem do quanto a gente avança ou não, enfim. Acho isso muito legal, assim, de pensar a clínica como um acontecimento. Que também acontece na terapia, né? Mas também acontece em outros contextos. Muito bacana isso. Acho que tem uma relação também que o Deleuze propõe entre crítica e clínica, que na verdade é uma relação que vem lá do Kant, mas que ele, lógico, né, dá uma torcida no rabo, assim, literalmente, do Kant. E aí ele vai pensar essa ideia, né, de que esse mapeamento, esse diagnóstico das linhas duras, também precisa entender onde tem bloqueios e experimentar outras possibilidades, mas entendendo que essas condições da experiência só se dá na experiência, né? Essa convocação que a gente que trabalha com esquizoanálise, mesmo que trabalha com arte faz, né? Experimenta, né? Experimenta, né? Experimenta, é quase um imperativo mesmo, Deleuze guattariano, né? Experimenta. Para de pensar, interpretar, achar, experimenta, experimenta. Vê como é que seu corpo fica nesse lugar, recua um pouco, não está dando volta, né? Assim, se move diante disso. Acho que isso é bem urgente e caro. Queria saber se pessoas aqui querem falar, têm perguntas, colocações, contribuições. É muito legal a sua ideia de amaciar o chão também, achei bem ousado, e fico pensando quanto a clínica, o setting terapêutico precisa também amaciar o chão, né? Porque às vezes a própria ideia de que as pessoas chegam
para pedir ajuda, já é uma ideia bem enrijecida, né? A própria demanda ela já chega dura, assim, a gente precisa maciar um pouco isso para poder trabalhar, né? Uhum. Então, o setting terapêutico ele precisa dialogar um pouco mais com essa clínica, não sei, eu fico sentindo isso. E Uhum. às vezes eu faço também isso, essa ousadia poética, assim, de estar num setting bem padrão, assim, né, e propor uma coisa tipo blá, Sim. master, lógico, né, acompanhado e etc., mas correndo o risco mesmo desse, né, de mobilizar essa zona aí que está travada. Você faz isso também? Sim, eu não consigo, assim, eu sempre proponho alguma coisa também, porque a gente percebe alguns limites, né, assim, não tem muito, a gente percebe que o limite, ele aparece como zona de turbulência mesmo, né, o limite, ele aparece como um lugar de possibilidade, eu penso nisso, inclusive, numa prática corporal, assim, eu também sou professor de yoga, e o yoga é muito o yoga, para mim, é um território de crise eterna, assim. E eu gosto da crise como motor de produção de alguma coisa, assim. Porque o yoga tem várias questões complicadíssimas, assim, em termos de captura de mercado, em termos de muito alinhamento. A galera custa sair do alinhamento, a galera tem um corpo, assim, faz acrobacias com yoga, mas não consegue dançar um forró, assim. Então, tem um lugar, assim, que me pega no yoga, que me produz uma crise, assim. Então, quando a gente se depara com esse limite, e o limite da clínica, talvez num setting muito tradicional, talvez seja parecido, assim, é tentar produzir alguma coisa que seja outra, mas que siga nessa mesma linha de insurgência que foi produzida ali, né? Então é importante quando você traz a linha dura aí, falando da crítica e clínica, assim, a linha dura ela se apresenta, ela faz ser vista, né? Nada mais, não existe nada mais visível do que o metro padrão de comportamento no mundo, assim, sabe? Assim, isso que é o visível, né? O invisível, o invisibilizado, são todos os outros corpos que se colocam diferente na diferença disso, né? Na diferença desse método padrão, né? Na diferença desse método padrão, porque o diferente aí já está colocando uma moral em cima, já está julgando, né? Então, assim, pensar, não sei, eu acho que é muito pensar sobre esse lugar em que um acontecimento da clínica, a clínica como acontecimento é possível. Eu vi o trailer, mas eu não vi o filme, do último filme do Jodorowsky, que chama Psicomagia. E eu fiquei curiosíssimo, assim, porque me parece que ele faz exatamente isso, assim, ele está propondo programas performativos, psicomágicos, para pensar esse atravessamento clínico de uma pessoa que está vivendo algum tipo de crise, algum tipo Aí você trouxe essa imagem que eu acho uma imagem muito bonita de pensar a doença como uma paragem, a saúde como movimento. Então, assim, alguma pessoa que está vivendo um momento de paragem, um momento de crise, que alguma coisa ali precisa ser gerida, ou ser esgarçada, né, viver esse momento de disrupção de alguma coisa, e ele ajuda no processo, assim, ele empresta o olhar dele para as pessoas criarem situações psicomágicas. Eu vi as imagens do filme me parece ser incrível, assim, estou curioso, mas eu não assisti ainda, assim, e acho que tem um pouco a ver com esse lugar, assim, de repente a gente percebe que até onde a gente vai com a linguagem, com o código, com a semiose, parece que a gente pode ir não além, assim, nem a quem, mas a gente pode ir para outro lugar também, a gente pode experimentar, que é esse convite que Deleuze e Guattari faz, assim, experimenta, né? Experimenta doses, né? Experimenta microdoses, experimenta possibilidades e vê o que acontece. Às vezes pode dar certo, às vezes não, mas é sobre o risco mesmo, assim. E o risco, ele é importante, né? Até pensando no yoga, uma invertida sobre a cabeça, todo mundo pena com a invertida sobre a cabeça, né? E é muito importante você olhar para esse lugar do risco, olhar para esse medo e de repente cair na invertida sobre a cabeça, assim. E aí quando você cai, você percebe que o chão não é tão duro. Então você já maciou um pouquinho mais o chão ali quando você cai de uma invertida sobre a cabeça no yoga, assim. E você vai amaciando o chão cada vez mais, assim. Então amaciar o chão também é um trabalho que você faz aqui com você, que vocês fazem, né? Que a gente está fazendo aqui agora conversando.
Muito legal isso. Eu vi esse filme, assim, eu não vi o filme, mas eu vi também, fiquei morrendo de vontade do Jodorowsky. E tem muito a ver com o que a gente faz, eu acho que a gente tem que ver mesmo. Mas é sobre isso, né? Sobre incorrer nos riscos. E sem risco não tem clínica, né? Porque é muito mais provável você voltar a uma repetição do que mesmo que seja horrível, do que você arriscar se desconfigurar. E é da ordem de desfazer, né? Ou de, né? de defazer, não fazer, né? Não de desfazer, mas de né? Fazer outra coisa mesmo. Tem um comentário aqui do Leandro. Muito importante o que vocês dizem sobre esses movimentos do corpo enquanto potencial abertura para transformações e chegada do novo. Me recordo que uma das experiências mais intensas que tive foi quando a pessoa que me acompanha me convidou para experimentar o espaço de uma praça pública, de olhos fechados e sentindo aonde o corpo queria ir, encontrando com os objetos que estavam ali, bancos, balanços, árvores, plantas. Acho que por causa dessa consistência clínica, senti que as minhas percepções dos espaços e minha relação com eles mudou profundamente. Me senti muito confiante e plástico depois disso. Uhum. Muito Bonito, legal, Leandro. bonito, depoimento bem bonito. Acho que é interessante pensar também que os objetos e os modos com que a gente opera na clínica, né, o espaço mesmo, a configuração, né, você falou do computador, a arquitetura também, né, convoca um tipo de corporeidade, mas o quanto nossos instrumentos clínicos, eles também propõem um tipo de clínica, né? E essa possibilidade de sair, de vendar, né, de mover o corpo para outros contextos. Teve uma experiência muito curtinha que eu queria falar, que me lembrou o que o Leandro falou. Eu tinha uma paciente jovem, ela tinha 18, 17 anos, e em Campinas, e ela estava começando a andar sozinha na rua. Sim, pegar ônibus sozinha, ter uma vida sozinha, assim, sem precisar de mãe levar, tal, tal. E ela tinha muito medo, muito medo, muito medo. E aí a gente fez uma ação, a gente saiu da clínica e foi para um ponto de ônibus, para um ponto de ônibus, não, para um semáforo que tinha uma passarela, assim. E aí a gente ficava, quando ficava o sinal vermelho, a gente atravessava, eu e ela, cada uma numa ponta segurando papéis, e a gente parava no meio a gente se trombava no meio da faixa, e deixava todos os papéis caírem, e ficava catando os papéis, e o sinal abria. E aí a gente voltava para as pontas e esperava o sinal fechar e de novo ia de novo. E a gente fez isso por horas, e tinha um posto, assim, o pessoal do posto parou para ver, tipo, o que está acontecendo, né? E o quanto essa coisa de correr o risco, né? De pegar, jogar os papéis, pegar os papéis, e né, esse time, e esse jogo, né? Que é isso, ele tem um corpo ali. Não é que o carro avança, ele para, ele volta, né? Esse jogo político mesmo que tem coabitar o espaço, né? E o quanto isso é clínico, e é sobre isso o medo dela, não é sobre uma imaginação, né? É perigoso mesmo. É que a gente enfrenta, cria estratégias, enfim. É uma modificação do olhar, assim, né? Acho que tanto essa ação que você trouxe com essa paciente, quanto a imagem que o Leandro trouxe dessa ida dele para uma praça com os olhos vendados, e ele começa a criar outro campo de percepção sobre os objetos da praça, né? Tem muito sobre essa modificação mesmo do olhar, assim, do olhar no sentido háptico, no sentido tátil, no sentido de uma percepção ampliada mesmo, assim, dos 5 sentidos do corpo mais aflorados mesmo, assim. Porque às vezes a gente ocupa uma praça e não consegue olhar para ela se a gente não propõe olhar para ela de outro modo. Então, você pode sentar numa praça todo dia para ler um livro, você vai sempre olhar para aquela praça do mesmo modo. Mas se um dia você for para aquela praça e colocar uma venda nos olhos,
e tá acompanhado de alguém, essa pessoa de repente te ajudar, te conduzir, você vai olhar para essa praça de um jeito que você nunca olhou, assim. Ou se você vai para essa praça para dançar com outra pessoa, e aí você já está olhando para ela de outro modo, assim. Então, essa coisa de pensar as possibilidades como um terreno de esgotamento infinito, assim. A gente está sempre pensando essa política de esgotar as possibilidades para criar novas possibilidades, assim, né? Eu acho que tem uma coisa dessa coisa da magia que você trouxe, tem a ver com isso, né? Que uma coisa que eu gosto muito é de pensar essa ideia do imperceptível do próprio perceptível, né? Do invisível que tem o próprio visível, né? Qual que é o invisível do visível? Né? Essa coisa de uma bruxaria mesmo, de um concreto encantado, né? Como é que a gente encanta um concreto, mas não porque é diferente do que está ali, mas é porque o nosso encontro produz né, um campo de invisíveis que são sensíveis e que podem ser, enfim, tocados apticamente, né? Ou olhados de um olhar áptico, e não só isso que a gente vê objetivamente, né? Mas como que a gente amplia essa visão, esse corpo, essa pele, enfim, que se move com isso, né? Acho que a palavra magia é bem sobre isso. Por isso que eu fiquei, esse nome eu achei incrível, assim. Era um nome que de algum modo parecia que ele já me, sabe, já existia, né? Alguém já falou de psicomagia antes, assim, não foi só o Jodorowsky, mas é porque é um nome lindo, assim. Eu acho que tem a ver com isso, assim, essa imagem que você traz da psicomagia me ressoa, assim, me causa, me afeta, assim. Eu acho que é bem por aí mesmo. Legal. Eu acho que a gente está dando uma hora de encontro, né? Com todas as quedas e tudo mais. Mas queria muito te agradecer. E eu acho que temos muito a compartilhar também por aqui. A gente quis também convidar você para falar disso, e no mês que vem a gente vai falar de arquitetura, e no outro mês, em maio, a gente vai falar de bruxaria. Então a gente está com. E depois de performance, e depois de filosofia. Então a gente tem uma temática aí que você já traz, assim, né, desde a arquitetura que você trouxe, a questão da magia, enfim, que eu acho que são, e da performance, e da filosofia, que são temas que atravessam um pouco essa perspectiva que a gente tem em comum, né, esse plano comum que nos aproxima, nos diferencia, enfim. Muito obrigada, Diogo, muito bom te ouvir. Eu queria também falar um pouco que no dia 20 de março, a gente vai oferecer uma coisa que a gente está chamando de Jangada Poética, que é um curso prático teórico que a gente vai compartilhar um pouco da nossa metodologia, e a gente pede uma contribuição de 35 a 70 reais, como você puder. Na nossa bio, no link tem um lugar de inscrição, e seria muito bom se vocês pudessem estar conosco para a gente compartilhar um pouco disso, da nossa perspectiva dessa proposta clínico-poética. Fica o convite para você também, Diogo. E se puder ajudar a gente a divulgar, também vai ser um prazer ter você conosco. E eu acho que é isso. Não sei se alguém mais quer comentar, quer fazer alguma colocação. Podemos ter aí uns minutinhos. Se vocês quiserem vir para cá para a gente ver vocês, eu adoro ver as pessoas. Eu acho tão, assim, tão fantasmagórico, né? Ficar falando com pessoas que eu não estou vendo. As câmeras fechadas, né? Mas muito bom poder te ouvir, eu acho, compartilhar esse terreno de transmissão aqui com você. Muito bom mesmo. Olá, Rai. Bem-vinda. Agradeço muito também, Ju. Acho que Oi, eu já... Chico. Rai, você ia começar a falar? Oi. Pode falar. Boa noite. Legal. Rai é minha irmã. Que ótimo. Obrigado por colocar a carinha aí, irmã. Imagina. Mas é isso, agradeço muito também, Ju. Acho que a gente já está conversando sobre
muitas coisas aí tem tempo, assim, dialogando, algumas possibilidades. Hoje, de fato, a gente conseguiu produzir esse encontro. E sinto que foi produtivo. A gente caiu e conversou sobre queda, e que bom ter podido cair, conversar sobre queda, e mesmo assim, no meio da queda, terminamos aqui com um grupo considerável de pessoas, assim. E agradeço o convite de estar aqui hoje, o convite de participar dessa jornada poética. Dia 20 é o dia da transição astrológica de ano, eu acho um dia bem simbólico aí também, para fazer essa jornada. E é isso, agradeço. A gente que agradece, Gi, foi muito bom. Estamos namorando esse encontro há um tempo já. Sim, sim. Queremos que seja presencial também, para a gente poder ter um trabalho prático com você, poder compartilhar coisas e receber um pouco do que você traz aí das suas práticas, que muito nos interessam. Faremos. Vamos ter essa fé aí, que essa fé é boa. Vamos profetizar, né? É da ordem da magia, né? Então vamos profetizar. Sim. Isso vai acontecer. Mas gratidão, obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. Se quiserem falar alguma coisa, fala aí, gente, com a gente, conversa, troca uma ideia. A gente pode ter aí uns 3 minutos de oi, tchau, beijo, considerações, perguntas. Nada a declarar, é isso? É isso. Não, eu só queria falar que é todo mundo lindo e maravilhoso. Eu amo todos vocês do fundo do meu coração. Tuti, que saudade dessa sua cara. Que bom te ver. Lindo. Que bom te Ai, ver. tia, meu amor. Saudade de vocês. O Tuti é um presente que a gente recebe, né? Nossa, que presente. Eu cresci com essa figura aí. Meu primo mais velho me criou praticamente. Ele me criou. Ele sempre foi minha referência. Presentíssimo. Leandro, Naira, Gica, muito bom vocês estarem aqui com a gente. E é isso, ficamos por aqui então. Sim? Tá. Então, eu queria. Nossa, porque eu mudei tanto de lugar que eu me perdi aqui nas minhas coisas. Deixa eu ver se eu acho. Não vou achar, gente. Eu tinha reservado uma coisa para ler, mas eu me perdi. Eu gosto de ler coisas. Fragmentos. Vou achar. Bom. Só falar uma coisa que enquanto vocês estavam falando aí, eu aproveitei que o fone é sem fio, aí eu fui mexer o corpo ali também, virar de cabeça para baixo, rolar no chão. E é engraçado, né, como essas coisas realmente assonam muita esse desejo de se movimentar, ainda mais nesses tempos. O simples fato, assim, de comentar sobre essas outras possibilidades, às vezes já é o start, né, para a mudança. Que bom saber que você dançou e
e colocou o corpo de cabeça para baixo quando a gente falava. Sim, agradeço vocês. Que possamos ter mais falas partilhadas, comovidas e pessoas de cabeça para baixo, gente falando e, enfim, isso tudo acontecendo nessa simultaneidade. Achei curioso você falar isso, Leandro, porque eu fiquei quase um ano sem treinar capoeira. E aí ontem eu voltei, eu tenho muito medo de ficar de cabeça para baixo, eu sou bem controladora, assim, aliás. E aí ontem foi a primeira vez que sozinha eu me arrisquei a colocar a mãozinha assim, a dar uns saltinhos bem tímidos. Mas não sei, eu percebo que existe uma densidade muito específica desse nosso tempo para a gente se movimentar, sabe? Muito específica mesmo, muito nova, densa, às vezes difícil. Então, tá aqui potencializa mais o corpo também, sabe? Para mover nessas camadas, por entre essas camadas, junto dessas camadas, porque, enfim, é o terreno que temos, né? Estamos aqui. Só não quero estar parada, então eu vou continuar ali timidamente, colocando a mãozinha no chão, dando uns pulinhos. Quem sabe, né? Foi um prazer estar com vocês. Muito bom. É sobre risco, né? Que bom. Eu achei a frase junto com isso. Pensar e dançar tratam-se de criar um recorte, um plano, um meio em busca por certa precisão, que tem como método a intuição e a capacidade de acesso imediato do corpo no mundo. Dançar e pensar tratam-se de criar. De quem é essa citação? É minha. Ó, que lindo. Bonito. Eu que escrevi. Mas é inspirado, né? Claro. Por Deleuze e Guattari. O Renner também mandou ali, falando que deu umas piruetas. Agora que o Leandro comentou espontaneamente, eu também pratiquei enquanto eu via você lutando contra o ar e as técnicas. Que ótimo, né? Sou eu que tenho que encerrar, né, gente? Ou a gente vai ficando? Me ajuda. Me ajuda que eu não quero ir embora. Mas Vamos é isso. encerrando juntos. Então vamos indo, né? Bom, essa é a primeira de muitas e gratidão. Só isso que eu tenho para dizer. Muita gratidão. Muitas graças, gente. Boas noites. Boas noites.